Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Salva. Por esta razão, Jesus disse que o trigo e o joio iriam crescer juntos. E somente o trigo sabe que é trigo, somente o joio sabe que é joio, somente a pessoa sabe se ela é salva ou não, e Deus e mais ninguém. Mas sem salvação genuína, ninguém consegue amar a Deus de verdade. Por isso o apóstolo João, neste texto, ele nos dá 3 provas que confirmam a nossa salvação. Nesta noite, eu sei que sou salvo, porque eu já passei por essas 3 provas. Você saberá que é salvo se passar por essas 3 provas. E a primeira delas é o novo nascimento. João fala do novo nascimento, e qualquer que ama é o quê? Nascido. E a expressão nascido significa novo começo, significa nascer dentro de uma família, significa filiação. A pessoa realmente salva faz parte da família de Deus. Ela não é um estranho, ela não é alguém de fora, mas ela faz parte daquela família. Os judeus usavam, e ainda usam bastante, essa expressão nascimento, que se refere à conversão de uma pessoa, à transformação de uma pessoa. Eu sei que nasci de novo porque eu fui transformado, amém, irmãos? Eu sei que faço parte da família de Deus porque eu sei de onde eu vim e agora eu sei para onde eu vou. Porém, esta transformação não é, meus amados, um ato instantâneo que acontece da noite para o dia, mas é um processo diário. É algo que acontece diariamente na vida do crente. O salvo é alguém que está sendo transformado todos os dias na imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos buscando a imagem de pastor, nós não estamos buscando a imagem da igreja, nós estamos buscando a imagem do Senhor Jesus Cristo. A esposa precisa olhar para o esposo e ver Jesus Cristo. O esposo precisa olhar para ela e ver Jesus Cristo. E na igreja nós temos que olhar uns para os outros e ver e buscar Jesus Cristo na vida dos nossos irmãos. Este é o alvo da nossa transformação, Jesus Cristo. E a falta de transformação implica sim na falta de salvação. Veja o que o próprio apóstolo Paulo nos disse. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em 1996, eu preguei uma mensagem sobre este texto, nova criatura é, e havia no auditório um jovem seminarista, quase pastor. Depois do culto ele me procurou, preocupado com a sua própria salvação, pensativo, mas nada fez a respeito. Alguns anos mais tarde ele se formou, foi ordenado ao pastorado. 10 anos depois, ele chegou à conclusão que nunca havia nascido de novo. Apesar de seminarista, pastor ordenado, já havia pastoreado algumas igrejas, ele teve que admitir que nunca havia sido salvo. E por mais difícil que tenha sido, ele se rendeu a Jesus Cristo, fez uma decisão de salvação ao lado de Jesus Cristo. Na minha opinião, ele deveria ter feito isso em 96, mas antes tarde do que nunca. Meus amados irmãos, precisamos nascer de novo. Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não é salvo. Por isso, nesta noite, podemos gritar, aleluia, porque sabemos que o Espírito Santo já transformou o nosso viver, transformou a nossa índole,
transformou o nosso caráter, transformou os nossos pensamentos. E o que mais prova a nossa salvação? João diz aqui, o novo conhecimento de Deus. Novo porque mesmo o maior incrédulo do mundo, ele tem uma concepção de Deus. Eu tinha uma concepção de Deus antes de ser salvo, mas era limitada, era errada, era antibíblica, era equivocada. Mas depois do meu novo nascimento, eu passei a conhecer a Deus como Ele é. Amém, irmãos? E João fala deste novo conhecimento. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nesta noite eu posso olhar nos olhos de cada um de vocês, sem acepção de pessoas, dentro desta igreja, e dizer: eu te amo. Por quê, pastor Rômulo? Porque eu conheço a Deus, o autor do amor, a fonte do amor. Eu sei que conheço a Deus, por isso eu te amo. E eu te amo, porque eu conheço a Deus. A Bíblia nunca fala sobre sentimentos. A Bíblia fala sobre conhecimento. Deus não é uma pessoa para ser sentida. Deus é um ser para ser conhecido. E apesar disso, a maioria das pessoas vem à igreja para sentir Deus. Hoje eu não senti a presença de Deus no culto. Você não está aqui para sentir a presença de Deus, mas para conhecer cada vez mais, de forma íntima, o nosso maravilhoso Deus. O apóstolo Paulo, ele conhecia o Deus do Velho Testamento, o Deus que havia livrado o seu povo Israel das garras do Egito, através de milagres maravilhosos. O Deus que os tirou do Egito e os colocou dentro da terra prometida, mas ele ainda não era salvo. Foi necessário conhecer o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus, mas agora Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi só através deste novo conhecimento que o apóstolo Paulo substituiu o velho conhecimento, e o conhecimento trouxe luz para a vida do apóstolo Paulo. Agora a palavra de Deus nos diz, em 2 Pedro 3,18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma ordem, crescer no conhecimento. Mas, pastor Rômulo, como que isso funciona? Vamos imaginar que a Bíblia seja o alicerce de uma construção. E você sabe que o alicerce é a primeira parte de uma construção. Amém, irmãos? Se o alicerce não for bom, a construção não será boa. As paredes vão rachar e as paredes vão eventualmente cair. Então, o alicerce não é só a parte mais importante de uma construção, mas é também a mais cara. E ela é invisível. Nós nem olhamos ou observamos a construção de uma casa, mas ela existe. Então a Bíblia é o nosso alicerce. A Bíblia é o nosso fundamento. Isso quer dizer, irmãos, que a partir de agora, todo conhecimento que adquirimos, em qualquer matéria da vida, este conhecimento, ele deve ser construído em cima da palavra de Deus. Ou seja, matemática, física, ciência, química, ou qualquer outra matéria que você e eu viemos a aprender, aquela matéria ou aquelas matérias deverão ser construídas em cima da palavra de Deus. Em outras palavras, não é a Bíblia que tem que concordar com aquelas matérias, mas aquelas matérias que precisam concordar com a Bíblia. Quando aquelas matérias discordam da palavra de Deus, nós ficamos do lado da palavra de Deus. Em outras palavras, nós não construímos o nosso conhecimento em cima de Freud, em cima de Piaget, em cima de Maslow, em cima de qualquer outro homem sábio. Se eles concordam com a Bíblia, glória a Deus. Se discordam, nós ficamos dentro da palavra de Deus. Este é o novo conhecimento.
Agora que nós conhecemos a Deus, nós sabemos a verdade. Portanto, é assim que funciona. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira prova da nossa salvação é o novo arrependimento de pecados. Novo porque eu me arrependia antes de ser salvo, mas eu me arrependia por causa das consequências do pecado. Punição dos pais, dos professores, da própria sociedade ou da vida. Mas agora não. Agora eu me arrependo porque eu sei que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Veja o verso 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação, para pagamento pelos nossos pecados. O crente salvo não tem uma consciência pesada, ele tem uma consciência sensível. Pesada não, porque ele está sempre confessando. Toda vez que peca, ele confessa o seu pecado a Deus. Então, o novo nascimento, o novo conhecimento de Deus e o novo tipo de arrependimento que praticamos, nos dão certeza da salvação. Isso quer dizer, agora eu estou livre para amar. Antes da minha salvação, eu não tinha essa liberdade. Eu não conseguia amar as pessoas que não me amassem. Eu não conseguia amar as pessoas que não me agradassem. Eu não conseguia suportar as pessoas que tivessem qualquer situação que me desagradasse na vida delas. Agora não, agora porque eu sou salvo, eu sou uma pessoa livre para amar todas as pessoas. Isto é bíblico. O novo nascimento, o novo conhecimento de Deus e o nosso novo tipo de arrependimento nos dão liberdade para amar. Portanto, para amar a Deus, você precisa ser uma pessoa salva. Este é o primeiro passo em direção ao amor verdadeiro. Em segundo lugar, para amar a Deus, você só pode fazê-lo através do amor fraternal. E a palavra fraternal, amor de irmão. E João aqui não está falando dos seus irmãos de carne, não. Ele não está falando dos filhos dos seus pais. João está falando dos irmãos em Cristo. Amém, irmãos? João está falando da igreja. João está falando deste corpo. João está dizendo que é impossível amar a Deus sem amar esta igreja, sem amar estes irmãos que Deus tem colocado na sua vida. Eu sei que há muitas outras boas igrejas na cidade de Goiânia, mas esta é a minha igreja e esta é a igreja que eu devo amar. Vocês são os objetos do meu amor. E aqui João diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Deixe-me fazer algo bastante constrangedor aqui nesta noite. Não vale ser alguém de sua família, mas olhe agora para alguém do seu lado, que não é família, e diga: eu te amo em Cristo. Muito obrigado. Agora, veja bem, não foi tão difícil assim, né? Porque as pessoas de quem você não gosta, provavelmente você não está sentado perto delas. Geralmente você fica longe delas. Mas agora, irmãos, com toda seriedade, nada destrói mais uma igreja do que a falta de amor entre irmãos. E ouvi dizer que até mesmo dentro da nossa igreja, conhecida como uma das igrejas mais amigáveis, há pessoas que não conversam com outras pessoas, porque não se topam, porque foram ofendidas.
gostaria de perguntar, preste atenção agora, se essas pessoas são realmente salvas, pois olha o que a Bíblia ensina: o amor fraternal é um resultado da nossa salvação. Amém, irmãos? O amor fraternal é resultado da nossa salvação. Antes da minha salvação, eu também não era capaz de amar a todos, mas uma vez salvo, uma vez lavado no sangue de Cristo, uma vez cheio do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito, o primeiro de todos, é justamente o amor. Escute, irmãos, o verdadeiro salvo é incapaz de odiar uma pessoa, mesmo que ele queira, mesmo que ele tente, ele nunca vai conseguir odiar outro ser humano. Eu me lembro, a filha de um dos nossos missionários, adolescente, foi violentada por um conhecido da família. Depois do crime, o homem foi preso, e o pai daquela criança, missionário desta igreja, foi visitar o marginal na cadeia, a fim de acertar as contas com ele, a fim de lhe ensinar uma lição, a fim de agredi-lo. Mas quando o nosso missionário chegou na cadeia e viu aquele homem, ele não resistiu e começou a chorar. E o homem pediu perdão àquele pai, e aquele pai conseguiu perdoar. Irmãos, isso é milagre, amém, irmãos? Isso não é do ser humano, isso não vem com facilidade. Eu sou pai, eu sei o que eu estou dizendo. A menos que Deus opere um milagre na vida de um pai, é impossível perdoar um crime desses, é impossível perdoar um criminoso desses, mas isso só é possível porque você é salvo e lavado no sangue de Jesus Cristo. Somente o salvo consegue amar. Não vamos tampar o sol com a peneira. O ser humano que não consegue perdoar, esquecer e amar, está demonstrando que ainda não é salvo. Isso é muito sério, nós temos que levar isso a sério. Às vezes nós estamos lidando com muitos problemas na nossa vida, e nós temos que perceber que talvez a fonte do problema seja justamente a falta de salvação. E eu não quero, irmãos, um dia chegar no céu e ser acusado por Deus, que durante esses 21 anos de ministério, nunca avisei a igreja sobre isso. Avisei e estou avisando. O amor fraternal é prova de salvação. E a falta do amor fraternal é sinal da falta de salvação. Nós temos que amar uns aos outros. Isso vem de Deus. O amor fraternal é sinal de gratidão. Versículo 11 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E como que Deus nos amou? Ele amou perdoando todos os nossos pecados, Ele nos amou esquecendo-se de todos os nossos pecados, e Ele nos amou nos aceitando como nós somos, porque se Ele não me aceitasse como eu sou, eu já estaria morto. E assim como Ele nos amou, agora nós temos que amar as outras pessoas como elas são, perdoando e esquecendo o que porventura elas fizeram contra nós. Está na Bíblia, porque não existe amor pela metade, não existe perdão pela metade. Jesus disse em Mateus 18:33, não devias tu igualmente, olha só, igualmente, advérbio de modo, não é isso? Igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Não deveria? E a resposta é sim. Então, como Deus me perdoou, como Deus me amou, eu agora tenho que perdoar e amar o João, a Terezinha, o Edson, a Arlete e cada um de vocês. Isso só é possível porque eu sou salvo. E amor fraternal é sinal de fé. Veja o versículo 20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia, despreza seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu nunca chamo ninguém de mentiroso. Só quando eu estou lendo a Bíblia. Deus pode chamar
qualquer um de mentiroso, mas eu não. Quando eu sei que a pessoa não está falando a verdade, ao invés de chamá-la de mentirosa, eu digo: olha, você está enganado. Soa menos mal, né? Eufemismo. Eu digo: você está enganada, ou você se esqueceu dos fatos. Não, não foi bem assim que aconteceu, não é bem assim que acontece, mas eu nunca chamo ninguém de mentiroso, porque eu acho que seria uma ofensa muito grande. Mas é o que Deus está dizendo que somos, quando dizemos que o amamos, mas odiamos fulano, cicrano ou beltrano. Não é verdade. Você não ama a Deus se odeia o seu irmão. Então tudo que nós sabemos sobre Deus está na Bíblia e na natureza. Infelizmente eu não sou muito atencioso à natureza, eu não presto muito atenção às coisas que acontecem ao meu redor. Minha esposa, ela presta atenção na cor das folhas, na cor da grama, ela presta atenção nas espécies de árvores e de animais, ela consegue avistar um tucano voando à distância. Eu não presto atenção em nada disso. Mas realmente, você e eu só podemos conhecer a Deus através da Bíblia, da palavra e através da natureza que Ele criou. Mas ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais olhou para o rosto de Deus, nem mesmo Moisés. Agora Moisés chegou próximo, Moisés chegou bem pertinho de ver a Deus, mas também não o viu. Veja o que aconteceu em Êxodo 33, e havendo eu, Deus falando, né? E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés então, em vida, ele teve o privilégio de ver as costas de Deus. E agora João está dizendo: Rômulo, como que você pode dizer que ama a Deus a quem não viu, mas não amar o Odair, a quem você sempre vê vindo na igreja? Como você pode dizer que ama a Deus a quem você nunca viu, mas não amar a irmã Divina, não amar o irmão Argemiro, pessoas com quem você tem contato, pessoas que você está vendo com seus próprios olhos? Rômulo, você é mentiroso. É exatamente isso que João está me dizendo. Então a lição aqui é muito simples. Se você não consegue amar irmãos cuja presença física é visível, com certeza você também não ama a Deus cuja presença é invisível aos seus olhos. Você está se enganando, mas você não ama a Deus. Isso explica por que você não ama a igreja, por que você não ama a Bíblia, por que você não ama a salvação de almas perdidas, porque você, no fundo do coração, ainda não ama a Deus. Mas quando você passa a amar a Deus, você passa a amar os seus irmãos. Você passa a amar a sua igreja. É o que a palavra de Deus está ensinando. Por exemplo, por que Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus Cristo? Os teólogos discutem, né? Porque ele era avarento, ele queria dinheiro. Eu acho que não. Ele era tesoureiro de Jesus e já roubava tudo quanto ele precisava. Ele não precisava das 30 moedas de prata dos fariseus, não. Ele já ganhava muito bem de Jesus. Eu acho que Judas o traiu porque Judas guardou amargura dentro do seu coração. Irmãos, é um perigo guardar amargura dentro do coração. Jesus o repreendeu em público certa vez, por causa da sua avareza. Uma mulher estava ungindo os pés de Jesus com óleo, usando o seu cabelo, e aquele óleo era muito caro, e Judas, avarento, repreendeu a mulher, e Jesus repreendeu Judas, na presença de todas as pessoas. E Judas provavelmente guardou amargura, e na primeira oportunidade, ele se vingou de Jesus. Mas eu conheço uma outra pessoa, que foi repreendida muito mais vezes que Judas, Pedro. Pedro foi repreendido em público muito mais vezes que Judas. Porém Pedro, ele não abandonou a Jesus. Qual que era a diferença entre eles? Judas não amava a Deus, Pedro amava a Deus, e quando você ama a Deus, você aceita repreensão.
Vamos aos fatos. Uma pessoa só pode dizer que ama a Deus se ela é realmente salva. Quantos podem dizer, graças a Deus eu sou salvo? O segundo fato, ela é realmente salva se ama os seus irmãos em Cristo. Mesmo aqueles que já pisaram no seu calo, mesmo aqueles que já te desafiaram, você precisa amá-los. E em terceiro e último lugar, você ama a Deus através da obediência que se deve a Ele. Pastor, mas ninguém é perfeito. Não, eu mais falho do que acerto. Paulo também mais falhava do que acertava. Leia Romanos capítulo 7, lá está o testemunho de Paulo, né? O bem que quero este não faço, o mal que não quero este faço. Mas preste atenção, irmãos, nas palavras de João, e dele temos este mandamento. Qual é o maior mandamento de Jesus Cristo para a sua igreja? Que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. De novo, não estamos falando dos irmãos de carne. Deus não está dizendo para o Carlos que ele tem que amar a Denise, e que a Denise tem que amar o Carlos. Claro que tem que amar, mas Deus não está falando de vocês, irmão de sangue. Deus está falando, Carlos, você tem que amar o pastor Rômulo, seu irmão em Cristo. E talvez não seja tão difícil assim, amar o pastor Rômulo, porque você não o conhece tão bem, mas você conhece o Júnior, já é mais difícil amá-lo, porque você conhece os defeitos, as falhas do seu cunhado, mas a Bíblia não lhe dá a opção. Se você é salvo, você ama, amém? E se você ama, você está obedecendo a Deus. Veja mais uma vez, e dele temos este mandamento. Amar o nosso irmão é um mandamento, não é um sentimento. Mas eu não sinto nada por ele, eu não sinto nada por ela. Eu te perdoo, mas eu não gosto de você. Já ouviu isso antes? Olha, eu prefiro que você goste de mim, porque se você gostar de mim, você sempre vai me perdoar. Amém, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, diz que amar é um mandamento. E de onde recebemos o mandamento para amar os nossos irmãos? Da Bíblia. Jesus também, ele disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Existe uma briga contínua na internet hoje em dia, entre os pastores famosos do Brasil, os teleevangelistas, os donos de rádio, de televisão, mas eles brigam entre si, as redes sociais estão cheias de brigas entre eles. De vez em quando eu recebo um vídeo, eles estão se xingando, se maltratando, estão chamando um ao outro de pilantra, malandro, ladrão, estão acusando um ao outro de pecados, de desonestidade, de imoralidade. Quantos já viram isso? E quando eu vejo essas coisas, eu penso duas coisas. Primeiro, eles se merecem. E segundo, eles estão contrariando a palavra de Deus, não estão? Eles estão simplesmente fazendo o contrário do que a palavra de Deus ensina. Isso acontece também, pais, no Facebook dos seus filhos. Se você acompanhar o Facebook dos filhos, ou vê-los nas redes sociais, infelizmente, há crentes, difamando e sendo difamados dentro das redes sociais. Mas a Bíblia ensina que quem realmente é salvo, não deseja destruir a vida de outras pessoas, antes deseja edificá-las. Quem realmente é salvo, não tem prazer em destruir a reputação de ninguém, antes em preservar a reputação das pessoas. O crente salvo, ele tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Tem pais que são radicais, e eles dizem, eu vou tirar o Facebook dos meus filhos, eu vou tirar a internet deles. Isso hoje em dia é impossível.
Não é produtivo tirar a internet dos filhos. O que você tem que fazer é acompanhá-los e ensiná-los a usar esses instrumentos que vieram para ficar. E através do que eles estão fazendo, verificar se realmente são salvos e se realmente têm o temor de Deus. Veja, irmãos, Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E se tem uma coisa que ninguém aqui é juiz. Porque juiz só existe um, o Senhor Jesus Cristo. E além da Bíblia, o Espírito Santo que habita em nós também nos manda amar os nossos irmãos, nos manda obedecer aos mandamentos de Deus. Já tive casos em que pessoas estavam morrendo de raiva de mim, mas admitiam que apesar de tudo de errado que supostamente eu fiz contra elas, elas podiam saber que eu as amava. O amor confunde as pessoas, não confunde? O amor confunde as pessoas. Veja João 14:26, Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O próprio nome diz Espírito Santo, o Espírito que nos santifica. E a palavra santifica ou santificar significa separar. Ele é o Espírito que nos separa. O crente salvo sabe quando está sujo, mal cheiroso, enfermo espiritualmente. Ele procura ajuda. Mas o ser humano perdido nunca reconhece os seus pecados. Nesta noite, eu amo o Espírito Santo de Deus. Raramente eu oro ao Espírito Santo, porque a Bíblia ensina que nós oramos a Deus em nome de Jesus. Mas de vez em quando, eu gosto de falar com o Espírito Santo também. Porque é Ele que convive comigo todos os dias, 24 horas por dia. Ele me acompanha. Através dele, eu não consigo mentir. Através dele, eu não consigo sentir amargura. Através dele, eu não consigo roubar. Através dele, eu não consigo praticar atos de imoralidade. Ele não deixa. Ele está sempre me avisando. Ele está sempre me mostrando. E agora Jesus diz: esse vos ensinará todas as coisas. E Ele tem ensinado. Há 38 anos, Ele tem me ensinado todas as coisas. Portanto, eu sei nesta noite que eu amo a Deus, desde que eu reconheça que sou salvo, desde que eu reconheça que eu amo todos os meus irmãos em Cristo, e desde que eu queira e esteja obedecendo os mandamentos de Deus. Talvez você pense que a igreja é apenas um lugar para você vir e cultuar a Deus. Mais do que isso, a igreja é um lugar para que você venha e pratique amor. Você ama a Deus? Ao invés de responder sim ou não, responda essas 3 perguntas. Você é realmente uma pessoa salva? Você realmente ama seus irmãos em Cristo? Você realmente procura obedecer à palavra de Deus e ao Espírito Santo? Quando você aprender a amar a Deus e as outras pessoas, muitos problemas na sua vida serão resolvidos. Problemas físicos, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas materiais e principalmente problemas espirituais. Muitos problemas são resultados de idolatria. Sabe quem é o maior ídolo? O seu próprio eu, a sua própria pessoa. Você
Você é demais. Você está sempre certo. Que pena que o mundo não consegue enxergar como você enxerga, porque você tem a solução para tudo. E enquanto você estiver em primeiro lugar na sua vida, você só vai atrair problemas de todos os tipos. Eu gosto da palavra joy em inglês. É o segundo nome da minha esposa, né? Joy. Significa alegria. J-O-Y. Em inglês nós dizemos, o J é para Jesus, o O para outros, e o Y, você, you. Então, em primeiro lugar, Jesus. Em segundo lugar, os outros. Em terceiro lugar, você. E você será uma pessoa feliz. Você será uma pessoa preenchida. E aquele vazio que você sente, vai embora. Vamos aprender a viver? Quantos anos ainda de vida será que nós temos? Não importa. Vamos aprender a viver. Vamos amar a Deus de verdade. Vamos fechar os olhos.